Turma, boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje nossa aula aí vai ser justamente a aula referenciada ao Poder Executivo, né? Do Poder Executivo. Pedi a vocês lá que olhassem o sistema e a aula 16 lá que consta, que fala do Poder Executivo. E nesta aula hoje nós vamos dar todas as características básicas e essenciais aí dentro da gestão do Poder Executivo. Muitas das coisas a gente já falou dentro de sala de aula. Eu já conversei, quando a gente falou dos três poderes e da organização do Estado, mas é bom agora ver as especificidades da questão do Poder Executivo, né? A primeira situação, a própria apresentação da matéria traz aí para vocês, né? Que o Poder Executivo nosso ele é representado pelo Presidente da República com seus ministros de Estados. Então, nós temos aí a nossa questão do Poder Executivo. Aqui nós estamos falando dele a nível nacional, mas da mesma forma nós temos o Poder Executivo a nível de Estado, que é o governador e seus secretários de Estado, e também temos o Poder Executivo a nível municipal, que é o prefeito, e aí todos os seus secretários que também lhe auxiliam aí, referenciando essa questão. Toda essa questão do Poder Executivo é muito interessante da gente ler, falar, entender, porque as competências do Poder Executivo elas são tidas, e muitas delas são privativas e indelegáveis, ou seja, a gente não transfere para outra pessoa, a gente não outorga o Poder Executivo para outra pessoa, né? Então, nós temos aí nosso sistema de governo, que é um sistema de presidencialismo, sistema esse que de 4 em 4 anos a gente vota, presidente da República, que é uma chapa composta de presidente e vice-presidente, votamos também para governadores e para os prefeitos aí, né? Todos os mandatos aqui que a gente trabalha, igual nós já falamos, são de 4 anos também, tá? Essas são as questões iniciais aí do Poder Executivo. Depois nossa apresentação aí, né, traz um desafio, não sei se vocês viram, que você como advogado vai representar um partido político a qual você vai apresentar uma reclamação, uma defesa ou um processo por conta de uma eleição de um presidente ou de algum chefe do executivo, a nível municipal, estadual ou federal, tanto faz. E aí ele indaga para a gente o exercício, ele vira e fala, podemos questionar irregularidades que ocorreram durante o mandato do presidente? Se sim, qual atitude você pode tomar? Nós temos, né, gente, o Poder Judiciário responsável para julgar essas questões eleitorais e essas questões de gestões é justamente o Tribunal Superior Eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal aí eleitoral, ele serve justamente para convalidar toda essa questão acerca de legislatura, tanto no âmbito do legislativo quanto do executivo, tá? E é muito interessante porque qualquer pessoa que é eleita pelo sistema do voto, ela está submetida a prestações de contas e às fiscalizações dos tribunais eleitorais. E isso é muito importante a gente entender, muito importante a gente vislumbrar que esses tribunais eles vão convalidar ou não tais questões, desde uma prestação de contas até uma representação ou algum problema que se tenha aí sobre qualquer questão. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas é a coisa mais comum e corriqueira que tem. Quem tiver a oportunidade de um dia advogar na área eleitoral, principalmente em questão de eleições, vocês vão ver que existem muitos, mas muitos candidatos que não têm ideia sequer da questão contábil, da questão de prestação de contas, da questão que os tribunais regionais eleitorais exigem que todo mundo preste contas, tá? Então, além de você ter o que o exercício vem e trabalha aqui, né, que a gente pode questionar qualquer coisa perante a justiça eleitoral, nós temos que lembrar que qualquer pessoa que vá atuar na parte aí de uma candidatura, ela está submetida à fiscalização e à prescrição. Boa noite, Sérgio.
e a prestações de contas daquele âmbito, daquele sistema ali que se exige. Então, é muito legal e é muito interessante a gente ter essa visão, a gente ter essa concepção da necessidade, da importância aí acerca dessa questão de prestações de contas. Tá? E lá no artigo 14 da Constituição, nós temos aí a questão, no parágrafo 10 e no parágrafo 11, nós temos aí a questão do impeachment, né? Impeachment esse que nós já vimos na nossa história, infelizmente, 2 vezes já acontecendo, né? E aí é uma questão legal, não é, mas interessante, porque a gente vê justamente essas questões dos direitos políticos e dos preceitos constitucionais. Então, lá no artigo 14, a gente tem a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante. E lá a gente fala, né? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, e assim sucessivamente. Lá no parágrafo 10 e 11 vem e fala: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E o 11 fala: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Ou seja, justamente estas ações aí são justamente para ver e convalidar um mandato ou buscar a cassação de um determinado mandato. Ok? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá, gente? Depois a gente vem e fala dos sistemas existentes, né? Então, nós temos o primeiro sistema aí, é o nosso sistema, graças a Deus, atual, né? Que é o presidencialismo. Eu escuto muitas vezes os alunos me indagando o seguinte: ô professor, qual sistema é melhor? É um, é outro, você acha que é isso, ou acha que é aquilo? Na verdade, gente, vamos falar assim, a gente pode até ter um sistema melhor, mas eu responderia de outra forma. Qual é o momento de governo e qual o tipo de governo que é o mais adequado para a nossa sociedade? A gente pensando assim, porque todo tipo de governo ele tem vantagens e desvantagens. E nunca nenhum tipo de governo vai conseguir satisfazer as vontades da sociedade como um todo. E sempre a gente tem que buscar satisfazer as necessidades da sociedade em sua maioria. Então, os momentos de governos e os tipos de governos são de acordo com o que a gente vivencia e de acordo com o que a nossa cultura também está acostumada, tá? Então, no Brasil, nós temos aí, né, o sistema de governo, que é o presidencialismo, que ele se diversifica de outros sistemas aí, justamente porque a gente tem a eleição do presidente da República, e esse presidente da República ele tem a gestão e administração de todas aquelas pessoas que fazem aí o poder e a gestão e a execução do seu mandato, justamente que são tidos os ministros de estados, que a gente acabou de falar. Quando a gente entra no livro, que é bem interessante, o livro traz umas questões bem peculiares e importantes para a gente trabalhar aqui dentro de sala de aula. Só um minutinho. Agora, deu um pau aqui. O livro traz uma questão interessante, bem peculiar para a gente trabalhar dentro de sala de aula, onde, primeiro, ele fala dos tipos de sistemas de governo, qual o nosso sistema de governo é o sistema do presidencialismo, e depois ele vem e traz para a gente o artigo 84, que é um artigo de extrema valia, e eu peço a todos para a gente verificar este artigo. E neste artigo 84, ele traz as competências privativas e que são indelegadas ao chefe de Estado, que é o presidente da República, né? Então, o artigo 84 da Constituição vem e traz tudo. Compete privativamente ao presidente da República. Privativamente é que somente o presidente da República pode fazer isso. Nomear ou exonerar os ministros de Estados.
Então, quem tem a competência para tanto é o presidente da República. Exercer, com auxílio dos ministros de estados, a direção superior da administração federal, ou seja, fazer a gestão pública nossa, governamental. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Ele pode apresentar aí qualquer projeto de lei também. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decreto e regulamento para sua fiel execução. Então, o presidente da República ele sanciona todas as leis que tramitam no Congresso Nacional, a nível de Senado e Câmara dos Deputados. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, o presidente da República ele tem essa autonomia, né, de organizar e fazer a administração pública federal funcionar, desde que eu não fale em aumento ou não falo em supressão de cargos públicos. Extinguir funções ou cargos públicos quando estão vagos, tá? Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. O que é isso, gente? Isso é muito interessante, porque nós vimos que o nosso estado, como qualquer outro estado da nação, ele não é hoje mais autossuficiente. Nós vivemos numa economia extremamente globalizada e numa economia onde ninguém tem independência financeira e política e econômica. Então, é muito importante você ter relações com outros estados, sim. Tá? Firmar tratados, convenções e acordos internacionais. Ou seja, negociar com outros países. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, que é alguma coisa de urgência ou emergência, né? Decretar e executar a intervenção federal, que é justamente quando a gente tem aí, a gente vê muito isso acontecendo, né? Quando algum estado precisa de um auxílio, uma ajuda, tipo a polícia por conta do crime no Rio de Janeiro, lá no Amazonas, em Manaus, no início do ano, por conta da pandemia, né? Então, você teve a intervenção do governo para ajudar e assessorar. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura de sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitar as providências que julgar necessários. Olha, gente, nós estamos vivendo isso atualmente, né? Essa famosa PEC dos precatórios, que está movimentando com a economia aí de uma forma muito pessimista e negativa, é um exemplo disso. É um exemplo justamente o quê? O governo pedindo ao Congresso Nacional, né, dentro de uma sessão legislativa, pedindo uma aprovação de uma emenda constitucional, por conta dos precatórios e por conta dos gastos públicos que terá a mais ano que vem. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O famoso indulto de Natal que a gente está vendo aí, né? Indulto de Natal nada mais é do que aquele indulto que o presidente faz para dar uma aliviada no nosso sistema e para quem está prestes aí a ser liberado em algum tipo de regime, né? Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais, generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Ou seja, a gente destinar e chamar e nomear tudo isso, né? Isso é muito interessante. Boa noite, Alisson. Isso é muito interessante quando a gente faz essa leitura, quando a gente tem essa visão a respeito aí, porque você vê o poder que um chefe de Estado tem, né? Nomear após aprovação pelo Senado os ministros do STF e dos demais tribunais superiores, os governadores de território, o procurador-geral da República, o presidente e diretor do Banco Central e outros servidores, quando não determinado em lei. Aí a gente vê também outro poder muito grande a respeito do presidencialismo, principalmente quando a gente fala em ministros do STF, né? São tidos ali como os guardiões do nosso sistema constitucional.
Nomear, observado o disposto no artigo 73, ministros de tribunais de contas da União, né? O Tribunal de Contas da União nada mais é do que um órgão de controle efetivo das prestações de contas do governo, né? Nomear magistrados, no caso previsto na Constituição, e o advogado-geral da União também. Nomear membros do Conselho da República, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo de sessão legislativa e, na mesma condição, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Se Deus quiser, a gente não tem que entrar nisso, né? Mas há essa possibilidade. Então, somente o presidente, com sua competência privativa, que tem essa capacidade. Celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional, justamente quando você acaba com esse tipo de situação. Conferir condecorações e distinções honoríficas, né, que é o reconhecimento de grandes personalidades. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente. Ou seja, possibilitar que elas tenham acesso ao nosso território nacional. Tanto a parte terrestre quanto a parte aérea, tá, gente? Todo estado tem um controle da sua malha, sim, e deve ter por conta de um controle, por conta de algum tipo de intervenção. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício do ano anterior. Ou seja, submeter ao Congresso o que foi feito no ano anterior e pedir que o Congresso que convalide essa prestação de contas. Da mesma forma, a Assembleia tem que convalidar o governo do Estado e a Câmara de Vereadores tem que convalidar o que a Prefeitura faz. Ah, professor, então por isso que é muito importante a gente entender que o chefe do Executivo, no caso o presidente da República, sem apoio da maioria do Congresso Nacional, ele não faz nada? Sim. Por que ele não faz nada? Porque se ele não tem a maioria não aprova o que ele está querendo fazer ou o que ele fez. E se a maioria não aprova o que ele está querendo fazer ou o que ele fez, o que acontece? Ele não consegue executar e fazer o que ele precisa. Pensando na melhor ou na pior intenção do mundo, tá, gente? É justamente isso. Ah, por que nós tivemos a última presidente que foi e sofreu um processo de impeachment? Ah, porque foi golpe? Não, a minha análise não é essa. Deixa o golpe para a história que ela vai contar se foi golpe ou se não foi golpe. Mas nós tivemos uma presidente na nossa história a qual chegou a um determinado ponto que ela não tinha um apoio mais do Congresso Nacional. E por conta de não ter apoio do Congresso Nacional e alguns atos que não foram convalidados pelo Congresso Nacional, ela acabou sofrendo um processo de intervenção, que foi o impeachment. Entenderam? Prover e extinguir os cargos públicos federais, editar medidas provisórias com forças de lei e exercer outras atribuições nesta Constituição. Propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública no âmbito nacional, e o presidente pode delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que serão os limites traçados. Ou seja, o máximo que ele pode delegar é o 6, que a gente volta nele e fala ele, que é dispor mediante decreto sobre o funcionamento e a administração federal. O 12, que vem e fala conceder indulto e comutar penas, né? E o 25, que vem e fala prover e extinguir os cargos públicos federais. Então, somente essas atribuições que podem ser delegadas e atribuídas a terceiros, ok? Que são os ministros aí de Estado ou o Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. Depois disso, nós temos o artigo 85,
que ele é bem interessante, ele fala, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Esse 85 eu vou até pular, porque vocês já usaram, inclusive, para responder uma pergunta minha de atividade, tá? Que vira e fala, né? Existência da União, livre exercício, exercício de direito político, segurança interna do país, né? Probidade na administração, lei orçamentária e cumprimentar as leis. Esses crimes são definidos em leis especiais que estabelecerá as normas do processo de seu julgamento. Correto? E aí temos o 86 que fala que a acusação contra o presidente tem que ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados. E aí ele vai ser submetido a um julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante ao Senado nos crimes de responsabilidade. Ah, por isso que nós tivemos o processo de impeachment? Sim. Tá? Tranquilo até aí, turma? Dúvidas? Beleza. Voltamos, então, lá para o material. Ele vem, trabalha todo esse artigo 84, que nós trabalhamos aí, fala das competências privativas, e essas competências agora que são as competências dos ministros de Estado. As competências do ministro de Estado, gente, são as que estão lá no artigo 87, tá? Os ministros de Estado são brasileiros maiores de 21 anos no seu exercício político e de direito também. O que vai competir aos ministros de Estado? Qual que é a competência que eles têm? Primeira, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, nas áreas de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. Então, um exemplo que a gente tem clássico, Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele que dita as normas econômicas aí com o aval, é claro, do presidente. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, ou seja, falar como que aquela casa do ministério ali vai funcionar. Apresentar ao presidente, que é onde ele tem essa subordinação, um relatório anual de gestão. Praticar os atos pertinentes às suas atribuições que lhes foram outorgados pelo presidente da República. Então, ele é submisso, sim, ao presidente da República nos seus afazeres, nas suas competências que ele tem. Tá? O processo de impeachment está no artigo 85, que a gente já falou, ok? E do crime eleitoral nós falamos quando a gente falou da atividade. Voltando aqui, só um minutinho. Nós temos, então, aí essa dica aí, né? As competências do presidente estão lá no artigo 84, nós já falamos, que são as competências privativas, e agora os exercícios que foram destinados aí, né? Que fala justamente o seguinte: segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, no que tange ao poder executivo, é correto afirmar o quê? Nós temos que afirmar justamente o quê? Que o vice-presidente deve substituir o presidente em caso de impedimento, sucedendo-lhe a vaga, né? O que isso nos chama atenção? Que a eleição do presidente da República sempre importa na eleição também do vice, né? Então, isso está lá no artigo 77 da Constituição, no parágrafo 1º. O artigo 77 da Constituição vem e fala o seguinte: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. E aí, a gente tem a eleição de presidente importará em vice, tá? Será considerado presidente que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados em branco e os nulos, ou seja, gente, não adianta votar branco e nulo, que você não está fazendo diferença nenhuma. Está aí o parágrafo 2º, né? Porque a maioria absoluta dos votos são quais? Aqueles votos não computados, o branco ou nulo. Ah, professor, mas eu quero votar em branco ou nulo para não votar para ninguém, né? Você não vai votar para ninguém, mas alguém vai ser escolhido. Então, quando você tiver que escolher, participa dessa escolha, né? Porque a gente tem o governo que a gente merece. Bom ou ruim, a depender do seu ponto de vista, a gente só tem aquilo que a gente merece, infelizmente. Parágrafo 3º. Diga.
Boa noite. Tudo bem? Mas aquela. Tudo jóia. Mas aquela história de que quem vota branco, o voto vai automaticamente para quem está ganhando, é então uma mentira? Na verdade, não é que necessariamente o voto vai para quem está ganhando. É porque o próprio parágrafo 2º ele vem e fala: não computado os em brancos e os nulos. Então, se você está votando em branco, você está deixando de fazer, vamos supor que vamos chamar assim, uma regra de 3. Ou seja, quem tiver uma possibilidade de ganho, essa possibilidade com quem vota em branco ou nulo, ela aumenta ainda mais. Então, não é porque o voto em branco vai para quem está ganhando, de jeito nenhum. O seu voto, se ele for branco ou nulo, ele não vai ser computado. Quem que vai ganhar? Aquele que tiver maior número de votos. Quais votos? Os que são computados. Quais são os computados? Quem vota em alguém. Então, se você votou nulo ou em branco, você não vai trazer diferença nesse sistema. Entendeu? Ô, professor, Diga. e os brancos e nulos, eles contam para fins da pessoa ser eleita no primeiro turno ou não? Vamos lá. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerado-se eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Ou seja, o famoso aí, vamos pensar assim, no segundo turno, né? O que a gente tem, essa questão aqui do voto branco ou em nulo, é justamente você não ter a opção do candidato. Mas isso não vai mudar a decisão de quem realmente votou em alguém. Parágrafo 4º. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal do candidato, vai-se convocar-se dentro dos remanescentes o de maior votação. E o 5º, se na hipótese do parágrafo anterior remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, vai qualificar-se o mais idoso, que isso a gente acha que nunca vai ver na nossa história, né? Eu respondi ou não, Alisson, que eu perdi a sua pergunta aqui, me ajuda de novo. Foi o Alisson que perguntou? Fabiano, Fabiano, desculpa. na verdade eu queria saber, 50 mais um dos votos válidos, então. Que são quem realmente vota. Entendeu? Você não entra nessa conta com nulo e branco. Então, sempre a gente vai ter a decisão. Entendi. Ok? Continuando, turma. Depois nós temos aqui, no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, o que a Constituição fala? Ela fala que se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos deve ser realizada 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Tá? Faltando 2 anos, então, a gente tem isso. Está lá no artigo 81, parágrafo 1º, que fala: ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Continuando. Segundo a Constituição, compete privativamente ao presidente da República, isso nós já falamos, que está lá no artigo 84. Também o presidente da República fica afastado de suas funções quando, em casos de infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo, e nos casos de crime de responsabilidade, instaurado processo pelo Senado Federal. Tá? Então, crime comum, suspenso. Crime de responsabilidade, Senado que vai ter competência. E, por último, a Constituição determina que, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou de vacância desses respectivos cargos, deve ser chamado no exercício da presidência quem? O presidente da Câmara dos Deputados, depois o do Senado Federal e depois o do STF. Tá? Isso quando a gente tem viagens diplomáticas, o presidente, o vice-presidente, esses aí nessa ordem que assumem o cargo de presidente de forma temporária, tá? Em caso de impedimento do presidente e vice-presidente ou vacância,
são sucessivamente nomeados, primeiro presidente da Câmara dos Deputados, depois Senado Federal e depois do Supremo Tribunal Federal. Ok, turma? Dúvidas? Depois nós temos aí sistemas de governo, umas curiosidades para vocês lerem, estudarem aqui na prática e no Saiba Mais, que eles são bem interessantes. Primeiro a gente tem o Collor aí na questão do impeachment, e depois nós temos a Dilma aí na questão do impeachment, tá? O Collor já é uma coisa mais consolidada e mais antiga, mas ele é o exemplo clássico, e para a Dilma a gente pode ver isso também, independente de se alguns de vocês podem ir por uma corrente ou outra, né? Falar que foi golpe ou não foi golpe, não interessa esse tipo de discussão aqui, mas os dois casos são dois casos muito emblemáticos, a qual os presidentes aí na época de sua gestão não tiveram de forma alguma a simpatia do Congresso Nacional como um todo. E uma vez que eu não tenho a simpatia do Congresso Nacional como um todo, eu não tenho um poder de gestão na minha mão. E aí eu viro um refém do Congresso Nacional. Então, por isso que quem assiste o jornal hoje, quem vê o jornal hoje, vira e fala assim, nossa, a política hoje e o Poder Executivo Federal hoje se rendeu ao Centrão, ao famoso MDB aí, né? Que era o PMDB antigamente, que é o que tem mais número de cargos dentro do Congresso Nacional. E por que se rende? Porque o presidente da República, sem o apoio do Congresso Nacional, ele não faz nada. Ele não aprova lei, ele não aprova orçamento, ele não consegue destinar dinheiro, ele não faz gestão, ele não faz política pública, ele não faz nada. Então, infelizmente, essa política que a gente tem, ela tem um custo financeiro muito caro e um custo social muito caro, que nós estamos vivenciando isso de uma forma hoje muito degradante. Mas vamos entrar na teoria e ver aqui justamente isso, que quando a gente tem um presidente, o presidente ele tem uma figura muito mais representativa do que de gestão por si só, porque ele sozinho ele não vai em lugar nenhum. Então é muito mais importante a gente discutir sobre o deputado que você votou e o que ele está fazendo lá, e sobre o senador que você votou e o que ele está fazendo lá. Porque ele tem muito mais poder do que a gente imagina, do que o próprio presidente. Tá? Então, é extremamente necessário e importante você ter essa visão acerca do nosso sistema, para que a gente consiga interpretar de cada vez mais efetiva essa questão aí. Ok, turma? Dúvidas? Professor, Diga, Cecília. se um presidente começar a elaborar exorbitantemente medidas provisórias para conseguir agir de uma forma mais, digamos que direta, ele consegue ser completamente paralisado pelo Congresso? Consegue, porque como a medida provisória está lá no artigo, se não me falha, 62 da Constituição, a medida provisória ela sempre tem que ser convertida em lei. E se ela não for convertida em lei, tá? Depois eu peço para vocês darem essa lida no artigo 62, que se ela não for convertida em lei, ela perde o seu valor e sua eficácia. Aqui, ó, parágrafo 6º do 62. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entra em regime de urgência subsequente em cada uma das casas, ficando sobrestado até que se utilize a votação. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória, no prazo de 60 dias contado da publicação. Então, qual que é o prazo máximo da medida provisória? 120 dias, porque ela tem um período de 60 dias para ser votada, e se ela não for, ela entra em regime de urgência no 45º dia, e ela pode ser renovada uma única vez. Se vocês lerem esse artigo 62 todo da Constituição, você vai ver que ele foi todo modificado pela emenda constitucional número 32 de 2001. Por que ele foi todo modificado? Porque, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, o Fernando Henrique Cardoso, ele fez toda a legislatura dele só na base de medida provisória. Porque, antigamente, antes dessa emenda constitucional de 2001, o presidente da República conseguia reeditar medidas provisórias o tanto de vezes que fosse necessário.
Então, era impressionante. Você abria o jornal, todo dia tinha assim, FHC edita nova MP, FHC reedita MP. E aí, essa emenda constitucional de 2001, Cecília e turma, ela veio justamente para alterar isso aqui. Então, hoje, você, como presidente, pode editar, mas se a medida provisória não for aprovada e não for sancionada e não for convertida em lei, ela perde a sua vigência. E, infelizmente, você mostra para o Congresso que suas práticas não estão surtindo efeitos. Tá ok? Então, essa foi a barreira encontrada aí no nosso sistema constitucional a partir de 2001. Muito boa pergunta. Mais alguma dúvida, turma? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, Tranquilo. joia, turma. Um beijo para vocês, então. Boa semana e até semana que vem, se Deus quiser, viu? Até, professor. Com Deus. Boa semana aí também. Um abração para vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, boa Às semana, ordens. pessoal. Boa noite. Boa noite, doutor.